Com certeza, a atenção é uma das faculdades mais importantes para o desenvolvimento da inteligência humana. E é sobre isto que eu quero falar hoje com vocês, principalmente sobre a comunicação. Tudo à nossa volta reflete e transmite informações, dados. Tudo isto pode ser utilizado de forma positiva ou negativa, ou até mesmo seguimos interpretando, julgando e supondo todas essas informações. É muito importante ter uma comunicação ágil, uma comunicação que seja com atenção plena a todos os aspectos que envolvem o contexto, principalmente no diálogo interno, no nosso dia a dia, nas rotinas mais normais, mais tranquilas que nós tivermos, até mesmo situações de conflito, situações de discussões ou situações que realmente requerem urgência e completa atenção. A comunicação é um dos principais fatores que vai trazer para você muito mais informação, muito mais conhecimento para que você possa atingir uma maturidade e uma inteligência extraordinária. Muitas vezes descartamos todas as informações que estão à nossa volta, simplesmente encaixando e julgando que aquela informação nada mais é do que uma experiência que tivemos no passado. Por este motivo, não observamos as pequenas diferenças que este novo contexto pode nos trazer. É aí que a todo momento, quando nos comunicamos, seja de forma verbal, não verbal, precisamos estar atentos a toda e qualquer informação que possa ser útil, não somente para que consigamos transmitir nossas opiniões, sentimentos e emoções, principalmente nossa perspectiva e nossas experiências, mas também para que possamos entender o que o outro realmente quer dizer, o que o outro quer transmitir. E para isso precisamos estar atentos, prestar atenção a todos os detalhes, sejam eles de emoções, de comportamentos, de atitudes, as palavras, o que elas querem dizer realmente e o que aquilo está trazendo de informação. Quem nunca sentiu vontade de interromper uma conversa por achar que aquela narrativa já foi escutada anteriormente, que você tem a sensação de que o desenrolar da história você já conhece? Quem nunca sentiu vontade de responder, de opinar, até mesmo de aconselhar? Temos realmente o costume de tomarmos as experiências das outras pessoas como sendo as nossas próprias experiências. Temos sempre a sensação de que já passamos por aquilo e que temos uma verdade absoluta, uma receita de bolo, até mesmo uma solução milagrosa para o problema que o outro está trazendo. Não estamos conectados verdadeiramente, não estamos tendo atenção plena, queremos comentar, opinar, dar nossas sugestões, aqueles conselhos e sempre sugerir soluções para um problema que realmente não é nosso. Um problema que nós não entendemos ainda, que nós estamos supondo ou julgando que aquilo dentro de um contexto se encaixa dentro de um padrão, se encaixa num hábito ou numa experiência passada de nossas vidas. É por isso que é preciso sempre observar quais os momentos em que você está interrompendo, não está dando ou tendo a paciência necessária para aguardar o desenrolar da narrativa. Em que momentos você está abraçando aquela narrativa como sendo uma experiência sua e querendo já aconselhar, sugerir ou opinar a respeito. Em que momentos você está realmente abraçando o problema que o outro está lhe apresentando, tentando a todo custo já dar uma solução,
já resolver a questão como se aquilo realmente fosse o primordial e principalmente o que o outro deseja. Temos que ter realmente uma observação dos nossos comportamentos com relação à narrativa dos outros e vice-versa também. Observar quando somos interrompidos, observar quando o outro está ultrapassando os limites da empatia e de repente acolhendo o nosso problema e tentando a todo custo dar sugestões e opinar. Precisamos tanto observar os nossos comportamentos e os comportamentos das outras pessoas. Evitar a todo custo julgar, interpretar, trazer isto para o padrão, para o comum, para aquele mediano que nós trazemos das nossas experiências passadas. Para isso, vocês vão dividir em 3 etapas especificamente. Primeiro, tudo que você estiver especificamente falando, transmitindo, querendo que o outro entenda, reflita antes, dê o tempo necessário para que você encontre as palavras que vão transmitir maior clareza, emoções, sentimentos, necessidades e principalmente o que você deseja, precisa ou quer do outro. Se for o inverso, se o outro estiver falando, respeite o tempo dele, aguarde terminar a narrativa, observe cada frase, cada padrão, observe os sentimentos, os comportamentos, observe tudo que está sendo transmitido a você. Da mesma forma, essa experiência vai lhe trazer condições, capacidades e habilidades de, na hora de transmitir aos outros, também ser claro, transparente e sempre transmitir as suas necessidades e sentimentos. E aí você vai conseguir se conectar e estar realmente presente naquela comunicação. Um segundo fator são as experiências. Se você está transmitindo uma narrativa, diga por que você se sente desta forma, por que isto agora é importante para você, que experiências passadas fizeram com que você chegasse a este momento exato, que experiências passadas ou experiências até mesmo presentes, mais próximas do momento atual, fazem com que você tenha esta visão, esta interpretação e automaticamente este sentimento com relação ao que está acontecendo. Tente sempre relatar as suas experiências, o que elas te trouxeram de aprendizado e como elas fazem você enxergar esta nova situação que você está vivendo. Se for ao inverso, novamente, clarifique, pergunte, seja curioso por que esta história está sendo transmitida, que experiências levaram esta pessoa a chegar nesta interpretação, o que ela está realmente querendo me transmitir, o que ela tem como valor, o que ela tem como pensamento, sentimentos e emoções, o que ela pode me trazer de experiências passadas que fazem com que ela enxergue a situação do momento desta forma. Sempre busque as experiências, o que você tem de positivo ou de negativo com relação àquilo que você está vivendo neste momento. Mas lembre-se, se trata da experiência do outro, então é preciso estar curioso, é preciso entender o porquê que ele julga, interpreta ou dá um juízo de valor para a situação atual. Nunca tente trazer para você esta interpretação. Nunca tente julgar o que o outro está sentindo, pensando ou até mesmo dizendo, seja verbalmente ou até mesmo através de gestos ou comportamentos. Quando se tratar do outro, tente sempre ser curioso para entender o que levou ele a ter essas interpretações neste momento exato. Como terceiro ponto,
nós temos as sensações, o que você está sentindo, como você está sentindo, aquelas sensações, o que causam em você, que emoções estão envolvidas, que pensamentos vêm à sua mente, o que aquilo realmente faz com que você sinta, deseje, espere, pense a respeito da situação. Exponha o máximo possível, não como verdades absolutas, mas como uma interpretação atual de todas as suas emoções, reações fisiológicas, o porquê do seu comportamento. Se você está nervoso, exponha o porquê desta sensação ou desta emoção de nervosismo, de aborrecimento ou de raiva. Se você está alegre e contente, da mesma forma, exponha por que estou me sentindo, o que me faz sentir desta forma com relação à situação atual. Mas veja, se for ao inverso, novamente, tente investigar o que levou ele a sentir o que ele está sentindo, o que levou ele a ter estas emoções, o que especificamente ele está sentindo no momento, pensando, o que ele está supondo, julgando, interpretando, o que ele está trazendo como palavra, como narrativa, como opinião ou perspectiva do contexto atual. Sempre tente investigar o que o outro sente, as suas sensações e as suas necessidades. Mas lembre-se que é necessário você dar o tempo suficiente para que o outro possa se expor, para que o outro possa vulneravelmente colocar as suas sensações, para que o outro possa trazer experiências do passado, ou seja, para que o outro consiga criar com você uma empatia, um respeito e uma confiança. Ele tem que se sentir completamente conectado com você, de tal forma que ele vai conseguir expor essas sensações e essas emoções. Ele vai conseguir expor as experiências do passado, por mais vergonhosas ou até mesmo com sentimentos de culpa ou de medo. E ele vai conseguir também respeitar o tempo, não só dele, para falar, para narrar e para trazer o que ele tem como interpretação, mas respeitar o seu tempo de responder, de repente apoiar ou até de desafiá-lo. Para isso, você tem que sempre considerar de quem é o problema. Se não é o meu problema, eu tenho que estar analisando pela perspectiva do outro quais são as suas emoções, qual é o contexto envolvido e qual a posição dele com relação àquilo. Somente depois de entender claramente, transparente e de forma verdadeira o que o outro está interpretando, como ele vê e enxerga o mundo naquela situação, é que você vai poder não só confirmar tudo isto, mas talvez trazer uma opinião, uma perspectiva com a sua visão e não abraçar o problema como sendo seu, e se fosse você naquela situação, o que você faria. Tente entender primeiro o mundo do outro com relação ao problema. Não julgue também, nem dê juízo de valor para o tipo ou até mesmo o tamanho do problema. Para o outro, o problema pode ser imenso e eu tenho que entender por que, na visão do outro, este problema é tão grande. Que experiências fazem com que esse problema tenha este tamanho todo? Que tipo de sensações e emoções estão sendo sentidas que fazem com que ele perceba o problema ou o contexto tão grande? Não abrace o problema como sendo seu. Se o problema é do outro, se a narrativa é do outro, se a situação e contexto é do outro, tente entender o mundo do outro, para aí sim poder opinar e até mesmo aconselhar da sua perspectiva, mas entendendo o que o outro sente e como ele vê a situação. Quem é realmente você? Com quem você está falando? Se for o seu caso,
Se é o seu problema, é a sua narrativa, exponha verdadeiramente e de forma clara, sem filtros, sem suposições, sem interpretações ou juízos de valor. Tudo aquilo que você enxerga, aquilo que você acredita, aquilo que você valoriza, aquilo que você realmente tem como regras para a sua vida. Exponha isto tudo de forma clara, verdadeira, para que o outro entenda quem é você, por que você está tendo este tipo de pensamento com relação à situação. Se for o inverso, tente sempre descobrir quem é o outro, quais são as suas experiências, tirando os filtros, as suposições do que eu acho que ele é, do que eu acho que ele está pensando, do que eu acho que ele está sentindo, o que realmente ele sente. Novamente, com todo o processo de atenção plena e principalmente em ter uma psicologia positiva, a curiosidade é essencial para que se aproxime o máximo possível da verdade absoluta. Esta é uma jornada em busca desta verdade, em saber realmente quem é a pessoa que está na minha frente, o que ela está querendo me transmitir, o que ela pensa a respeito disso, que valores ela tem, que crenças ela tem e que regras ela tem na vida dela. Então sempre tente entender realmente quem é a pessoa que está na sua frente. E por último, como atenção plena, todas essas informações reunidas, elas podem lhe trazer as necessidades, os desejos, os sentimentos e os pensamentos e opiniões com relação à situação. Se for o inverso, novamente, você, se estiver narrando, tem que expor muito claramente seus sentimentos, seus desejos, suas necessidades, suas opiniões, seus pontos de vista e suas perspectivas, para que o outro entenda quem você é, o que você pensa e especificamente por que você está enxergando e interpretando este problema ou até mesmo esta situação. Então sempre busque entender, primeiramente, de quem é o problema. Se é do outro, eu tenho que entender, na visão do outro, o que ele enxerga. Quem é realmente o outro? O que ele pensa, o que ele sente, quais são suas crenças e valores. E principalmente, o que está envolvido, que desejos, que necessidade, o que ele quer de mim, o que estamos tentando resolver, de que forma eu posso apoiá-lo, de que forma ele deseja que eu desafie ou até mesmo que eu colabore com o pensamento dele, porque ele está trazendo esta questão até a mim. Tudo isso são perguntas antes mesmo de entender a narrativa do contexto. Antes de entender o que ele está transmitindo, o que ele precisa de mim nesta situação. O que realmente ele quer me relatando ou fazendo a narrativa sobre esta situação. De que forma ele quer que eu apoie, que eu colabore ou que eu desafie para que ele cresça ou para que ele tenha uma outra perspectiva sobre a mesma situação. Tudo isto são questões que você tem que buscar a fundo, antes mesmo de começar a opinar, a interromper, a criticar, a aconselhar a outra pessoa. Então lembre-se que inicialmente o tempo, a paciência, a presença, o aguardar o outro terminar, para aí sim clarificar, ser curioso, entender, ver qual é realmente o problema ou a situação, entender o que ele tem como valor ou crença sobre aquela questão e principalmente quais são as suas necessidades e desejos ao estar me trazendo esta situação. Quando for você, tente sempre ser o mais claro possível. Também dê tempo a você mesmo para encontrar as palavras corretas. Sempre tente trazer as suas experiências e o porquê você enxerga a situação daquela forma. Tente sempre expor
as suas sensações, emoções, necessidades e desejos. Você irá facilitar muito o entendimento do outro sobre quem é você, qual é o problema e a situação, por que você interpreta e julga desta forma e o que você necessita do outro nesta questão. Vai ficar muito mais fácil para que você se comunique. E toda esta prática vai trazer cada vez mais uma consciência muito mais clara de que cada situação e cada contexto são diferentes. Existem pequenos detalhes que diferenciam. Você não só irá se comunicar melhor com os outros, mas irá também se comunicar melhor quando você precisar transmitir uma mensagem. Fica aqui então um convite a se pensar. Quantas vezes você tem interrompido as outras pessoas? Quantos problemas você tem abraçado como sendo seus? Quantas situações e contextos você tem interpretado da sua perspectiva e não do outro? Quantas vezes, antes mesmo de entender o que está sendo transmitido, você está julgando e até mesmo dando um juízo de valor para outra pessoa? O quão realmente você está entendendo as necessidades e desejos do outro. E quando você mesmo comunica as suas necessidades, o quanto você está se conectando com o outro? Está sendo verdadeiro e honesto? Está sendo claro e transparente? Está expondo suas sensações, emoções e necessidades? Pense sobre isto. Comece a praticar e a ver em que momentos você está fazendo todas essas práticas que levam você a uma atenção completamente fora do contexto, ou seja, práticas de interromper o outro, práticas de abraçar o problema, e se começar a questionar isto, o que isto tem feito por você? Esta prática de esperar que o outro termine, esta prática de não abraçar o problema, o que isto tem proporcionado? Como você tem enxergado o mundo a partir desta nova prática, desta nova presença, desta nova atenção, desta nova escuta realmente estruturada do que o outro está lhe transmitindo? Fica aí esta reflexão. Agradeço e lembre-se, se você curtiu o vídeo, marque ali, inscreva-se no canal e também toque no sininho para receber os próximos vídeos da série Mindfulness e Psicologia Positiva. Compartilhe também com o máximo de amigos, colegas, outros profissionais, pessoas que vocês acreditam que isto pode trazer uma reflexão, talvez um insight, talvez até uma prática de se observar mais no dia a dia, em que momentos que você não está completamente atento, presente e pensando positivamente no que aquelas interpretações, experiências e situações podem lhe trazer de conhecimento e de inteligência. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e toque no sininho. Não se esqueça, é rapidinho e você pode fazer isto agora. Te vejo no próximo Mindfulness e Psicologia Positiva. Um abraço.